descanse e avance. Entenda uma coisa, é no tempo certo que o Senhor traz o reconhecimento. A dopamina de hoje é uma orientação do Senhor para as nossas vidas. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, quinta-feira. Estamos quase finalizando essa semana. Meu Deus, como passa rápido, né, conquistadora? Pelo menos para mim tem voado os dias, muita coisa acontecendo, mas graças a Deus temos tido dias produtivos, dias direcionados por Deus, cheios de conquista. E eu declaro em nome de Jesus que também o seu dia hoje será assim, produtivo, abençoado por Deus e cheio de conquista. E você que já chegou aqui, não se esqueça de comentar, interagir aqui nessa publicação, né, neste post, neste vídeo. Essa é uma dopamina que tem alcançado tantas pessoas e você fazendo parte desse movimento tão simples que é curtir, comentar, compartilhar, você não tem ideia o quanto mais pessoas podem ser abençoadas e alcançadas. É uma plataforma, né, gente? Rede social funciona com interação. Então, você interagindo ajuda a gente a crescer e a abençoar mais vidas. Então, faça isso. É uma forma tão simples de você realmente dizer, né, que o que você aprende aqui tem abençoado a sua vida. Posso contar com você? E se você ainda não é inscrita aqui no canal, já se inscreva. Tem um link aqui, um botãozinho, né, inscrever-se. Então, é só clicar nele, habilitar o sino de notificações para não ficar de fora da nossa programação. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos as dopaminas, que é esse vídeo que você está assistindo. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos esse nosso momento de devocional, momento onde o Senhor ministra o nosso coração, com palavras bem aplicadas, objetivas, para a gente viver o nosso dia. Por isso que eu sempre recomendo, procure organizar a sua agenda para você assistir as dopaminas logo pela manhã. Assim, você já pratica aquilo que você vai aprender aqui, entendeu? Então, já pega essa dica. E todo sábado, às 10 horas, nós temos o ponto de acesso. Não é devocional, não é ministração, é estudo. Então é o momento que a gente realmente para ler, a gente entende ponto a ponto o que a palavra diz. O Diego tem nos ajudado muito, né? Para quem não sabe, ele é meu esposo e ele é um homem que é apaixonado pela palavra, estudioso da palavra. Ele também está, né, estudando teologia e ele tem nos ajudado a compreender muito sobre a palavra do Senhor, não só numa questão espiritual, mas também teológica, histórica, que tem ajudado muito a gente a aprender. Então, se você tem esse desejo, quer aprender mais, então coloque aí na sua agenda todo sábado às 10 horas. E se você perdeu os anteriores, temos uma playlist aqui. No finalzinho desse vídeo tem sempre aí uma recomendação de vídeo, você vai ver a playlist do Sermão do Monte. Assista e venha aprender a palavra de Deus junto comigo e com o Diego. Você vai amar o ponto de acesso. Agora vamos para nosso devocional de hoje, né? O nosso estudo da palavra de Deus, mas com uma proposta mais aplicável, mais prática para o nosso dia. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Vocês viram que no início dessa dopamina, eu falei para você descansar e seguir avante, né? Continuar fazendo o que tem que ser feito, porque é no tempo certo que o Senhor traz o reconhecimento. E muitas vezes, por querermos tanto que as coisas deem certo, que as coisas aconteçam, a gente não consegue descansar. A gente fica naquela expectativa, a gente fica ansioso e a gente não deixa com que Deus trabalhe nas nossas vidas. E muitas circunstâncias que enfrentamos são até desafiadoras, são até injustas que nós passamos. E aí a gente fica mais frustrada ainda quando você está passando por algo que você não merecia, mas você acaba passando por aquilo e você começa a olhar para aquela circunstância e quer provar que você está certa, quer provar que você está sendo injustiçada, e aí você acaba se desgastando e no final você não muda nada. Você só fica no mesmo lugar e até pior, você começa a paralisar a sua vida. E se isso está acontecendo com você, se hoje você está enfrentando alguma circunstância que considera injusta na sua vida, se você hoje está tentando provar que você é certa, que você está certa, que o que você faz é o que Deus te falou para fazer e que as pessoas estão erradas, se você está nessa luta de querer provar o seu valor, eu quero te convidar a abrir teu coração, porque depois dessa dopamina, você vai mudar a sua maneira de se posicionar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Então vamos ler a nossa referência de hoje e nós vamos continuar na mesma referência de ontem.
Ontem nós estudamos o capítulo 26, né, de Gênesis, uma parte ali, onde vimos que Isaac, ele faz o mesmo erro, né, e comete o mesmo erro que seu pai Abraão. Então nós tivemos esse momento de reflexão ali, trazendo esse entendimento. Se você não assistiu a dopamina de ontem, assista, porque tá uma bênção. Mas hoje nós vamos olhar um outro contexto que continua nessa mesma narrativa, mas um pouquinho mais à frente, onde nós vamos aprender com Isaac algo bom. Nós vimos algo ruim que Isaac fez por carregar uma mesma atitude que seu pai, mas agora nós vamos ver uma atitude boa de Isaac, que também, se a gente olhar no contexto, né, de Abraão, vamos ver que também é a mesma atitude e postura que Abraão tinha diante dos desafios. Então olha como é importante a gente também conhecer a nossa origem, como eu falei ontem na nossa dopamina, porque a gente carrega não só coisas ruins, nós carregamos coisas boas da nossa família e nós precisamos compreender isso e nos posicionar de maneira correta e eliminar aquilo que não é bom, né? Mas como eu falei, hoje nós vamos ver um outro contexto aqui dessa mesma passagem, então abra sua Bíblia aí, capítulo 26, nós vamos ver do verso 12 até o 17 e a passagem que nós vamos ler diz assim. Deixa eu só procurar aqui, achei. O texto diz assim: Isaac resolveu plantar naquela terra e a colheita foi excelente. O Eterno o abençoou, os bens foram se acumulando e ele ficou muito rico. Possuía muito gado e ovelhas e tinha muitos empregados. Por isso, os filisteus começaram a ficar com inveja dele e entulharam todos os poços que os empregados de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Assim, todos os poços foram inutilizados. Por fim, Abimeleque disse a Isaac: Você precisa sair daqui, porque se tornou grande demais para nós. Isaac partiu dali e acampou no vale de Gerá. Estabeleceu-se ali e Isaac cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias de seu pai Abraão e obstruídos pelos filisteus depois da morte de Abraão. Vamos parar aqui a leitura. Você pode continuar lendo, mas eu quero pausar a leitura aqui para você compreender o que está acontecendo aqui. Então, como já está mencionando aqui, Isaac ele estava na terra dos filisteus neste período. E este período aqui que nós estamos lendo era um período que o povo estava passando por uma grande fome. Havia uma grande fome na terra, o povo não estava vivendo de forma abundante e próspera, mas existia algo diferente em Isaac. E esse algo diferente era o que o seu pai Abraão carregava também, a bênção do Senhor. A unção de Deus estava em Isaac, a mesma bênção que abençoou, né? A mesma bênção que Deus derramou sobre Abraão, ele também estava derramando na vida de Isaac. E Isaac começou a prosperar, assim como o seu pai. O seu pai também prosperou na terra dos filisteus, em outros lugares. Então, Isaac carregava a mesma unção de seu pai. Então, os filisteus começaram a ficar irritados, invejando a riqueza que Isaac estava acumulando. E eles começaram a, então, procurar uma forma de deixar Isaac triste, deixar Isaac até mesmo desanimado com a circunstância que estava acontecendo. E eles começaram a entulhar os poços, né? Começaram a tentar deixar os poços que Isaac tinha, que tinha sido aberto pelo seu pai lá atrás, inutilizados, né? Então fazer com que Isaac se sentisse realmente oprimido e até mesmo sentisse o desejo de sair dali para que eles pudessem eliminar Isaac ou até falir Isaac, né? Tentar encontrar uma forma de prejudicar Isaac. E aí a gente vê o momento em que o próprio rei da região que ele estava, Abimeleque, pede para Isaac sair dali. Na verdade, não pede, né? Ele manda Isaac sair, expulsa Isaac do meio deles e pede para que ele não fique mais no meio deles, porque ele estava sendo grande demais para aquele povo. Olha só o que Deus faz na vida de alguém, né? Quando muitas vezes nós estamos em um lugar e nós começamos a ter o brilho de Deus na nossa vida, algo começa a acontecer. O nosso brilho começa a incomodar aqueles que não têm o brilho do Senhor. Não é à toa que Jesus mesmo fala, e a gente aprendeu isso no Sermão do Monte, hein? Se você assistiu a nossa aula do Ponto de Acesso, você vai se lembrar. Nós fomos chamados para ser o quê?
luz. Nós somos chamados para ser luz. E a luz não é para ficar escondida. A luz, ela brilha. Só que a luz, da mesma forma que ela brilha, ela também pode incomodar. A pessoa que está ali, você já teve essa experiência de você estar num ambiente bem escuro e de repente abre uma janela e aí entra aquela luz? Ela entra, traz a clareza ali para o lugar, né? A claridade para o lugar. Só que na hora que acontece com seus olhos, você meio que fecha o olho porque é muito forte. E muitas vezes a luz, ela vem dentro no meio das trevas, né? E essa luz, ela ofusca, né, os olhos das pessoas e até fazem as pessoas se sentirem incomodadas com o brilho. E é por isso que Isaac, aqui nesse contexto, ele estava incomodando os filisteus, porque os filisteus, eles seguiam outros deuses, eles tinham outros tipos de crenças, e Isaac não, Isaac, ele era fiel ao Deus todo-poderoso, né, ao nosso Deus, e o nosso Deus abençoava ele no meio daqueles que não eram abençoados, né, daqueles que seguiam pela sua própria força, pela sua própria estratégia, e eles perceberam algo diferente em Isaac, que ninguém tinha, somente ele. Então, aquela luz que estava em Isaac incomodava. E é por isso que eles falam, você tá grande demais, sai daqui, sai do meio de nós, porque não dá para você ficar no nosso meio. Você está nos incomodando. Sempre quando nós temos uma mudança de mentalidade, sempre que nós temos uma mudança de atitude, sempre que nós começamos a evoluir, pode perceber, as pessoas que não querem mudar a mente, as pessoas que não querem evoluir, as pessoas que não estão dispostas a sair da zona de conforto, elas sempre vão dizer que você está errada. Elas sempre vão dizer que você é o problema. Elas sempre vão dizer que você é que tem que sair, tem que mudar. Elas não vão aceitar que elas que precisam reconhecer. Só que aí entra um grande problema, o problema do orgulho. Se você é justamente colocada neste contexto de Isaac, porque aqui Isaac, ele não fez mal a ninguém. Isaac, ele não estava ganhando essa herança, né, esse dinheiro, essas posses, né, essa riqueza que ele estava acumulando, ele não estava fazendo isso prejudicando os filisteus. Ele estava fazendo isso porque estava a bênção de Deus sobre ele. Era algo natural daquele que anda com Deus, daquele que é abençoado por Deus. Então ele não estava fazendo isso para afrontar os filisteus, mas os filisteus se sentiram afrontados por ele e, consequentemente, vieram contra ele, né? Querendo expulsar ele. Agora imagina, Isaac, ele teve culpa? Não, ele não fez nada de maneira para querer prejudicar os filisteus. Então ele estava sendo injustiçado aqui, sendo expulso da terra de forma injusta, porque ele não fez mal nenhum, pelo contrário. Se a gente olhar no contexto correto, ele estava até abençoando o ambiente, né? Ele estava mostrando que ali era uma terra próspera, sim, que era possível prosperar ali. Porém, os filisteus não enxergavam assim. Então começaram a ver ele como um problema e não como alguém que poderia ajudá-los ou abençoá-los. E, consequentemente, expulsaram ele de lá. Então, aqui a gente vê Isaac sofrendo uma grande calúnia, talvez passando por uma humilhação, sendo inclusive injustiçado, todas as coisas que nós não gostamos de nos sentir. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Isaac passando por tudo isso, a postura dele não foi brigar, não foi questionar, não foi murmurar e nem tentar convencer Abimeleque de mantê-lo lá. Você percebe que Isaac, ele pega tudo que ele tinha e ele sai de lá e ele vai para outro lugar. E no outro lugar ele volta a fazer o que o pai dele fez também. Ele procura os poços que o pai já havia aberto no passado. Lembra que eu falei das gerações passadas? Olha para aquilo que você também pode carregar de bom da sua herança, né, da sua descendência, dos seus antepassados e começa a fazer aquilo que eles fizeram também, porque é uma unção. Da mesma forma que Abraão fez coisa errada, Isaac também fez, mas ele também tinha feito coisas boas e Isaac também estava fazendo. Então, consequentemente, agora a gente vê Isaac seguindo os passos do pai dele, seguindo a mesma postura do pai, sendo fiel a Deus, não reclamando, não murmurando, não brigando com os filisteus ali e simplesmente fazendo a parte que ele tinha que fazer. Por isso que eu falei no início dessa dopamina. Quando você passa por uma circunstância, você tem que aprender a descansar e a continuar. Você tem que continuar fazendo aquilo que tem que ser feito. Você tem que avançar. O problema que vem para tentar te parar não pode te parar. Você tem que manter a sua postura e avançar. Mesmo que você se sinta injustiçada, mesmo que as coisas não pareçam corretas, mesmo que tudo pareça meio obscuro, continue confiando em Deus. Faz a sua parte que no tempo certo, Deus ele vai trazer a honra.
No tempo certo, Deus vai trazer a vitória. E foi o que aconteceu com Isaac. Nós vemos aqui, então, ele sair de lá, ele ir para outro lugar e começar a procurar os pontos de poços que os filisteus também tinham entulhado, que o próprio pai já tinha aberto, e ele começou a fazer esse trabalho de procurar poços. E aí, nesse processo, você vai continuar lendo ali a partir do 17, né, do 18 em diante, ele começa a cavar e ele cava um. Quando ele encontra a água, vem sempre ali alguém e fala, esse poço é meu, é direito nosso. E aí você vai ver aqui um processo onde Isaac abre poços e ele perde poços. Ele abre e ele perde. E de forma tão injusta, porque o povo daquela terra não estava disposto a abrir poço, mas queria ficar com o poço que Isaac abria. E é muitas vezes o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, elas não estão dispostas a pagar o preço, mas quando um conquista, todos querem ir nas custas, né? Querem ir nas costas daquela pessoa. Só que sabe o que aconteceu? Isaac não ficou querendo brigar com essas pessoas. Não, tudo bem, o poço é seu, então tá bom, toma. Pega o teu poço, fica com ele. E ele até nomeava os poços. Um poço que tinha briga, ele falava, esse poço vai se chamar... Vamos ler juntos? Vamos ver para você ver que... Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Nós vamos ver a partir do verso 18, e o texto diz assim. Deixa eu só pegar aqui o texto. Isaac cavou de novo todos os poços que haviam sido abertos nos dias de seu pai Abraão e obstruídos pelos filisteus depois da morte de Abraão. A esses mesmos poços abertos por seu pai, ele deu outros nomes. Certo dia, os empregados de Isaac cavavam no vale e acharam uma fonte de água. Os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac e reivindicaram: esta água é nossa. Por isso Isaac deu o nome de Ezeque, discussão. Olha só, ele deu o nome do poço para o que tinha acontecido. E ele continua, porque houve discussão por causa dele. Então cavaram outro poço e, de novo, houve divergência sobre a posse da água. Por esse motivo, o poço recebeu o nome de Sitna, acusação. Você vê? Mais um poço, mais um trabalho que lá ele vai ter que deixar também. Ele vai ter que deixar de lado e continuar avançando. Você não vê em nenhum momento Isaac querendo brigar pelo que ele já tinha feito. Ah, não, tudo bem, a água é sua? Tudo bem, meu querido, fica com esse poço. A mesma capacidade que eu tive para abrir aqui, eu vou ter para abrir outro. Abriu outro. Ah, é seu também? Não, não tem problema. Eu vou continuar procurando. Uma hora eu vou encontrar o poço que Deus vai me dar. E ele continua ali fazendo o trabalho, só que olha só, Isaac era muito estratégico. Ele dava nomes para se lembrar do que aconteceu. Porque isso significava que ele não voltaria a tentar naquele lugar. Ele não voltaria a buscar água naquele lugar. Porque ele sabia que aquele lugar não era abençoado por Deus. Porque onde Deus coloca a mão, tem paz. Você consegue entender isso? Se você pegar essa percepção, sua vida vai mudar. Às vezes você está brigando por lugares que não tem paz. E você está tentando se estabelecer em lugares que não é onde Deus quer que você esteja. E aí você está tentando provar, você está tentando manter ali, você está tentando mostrar para as pessoas que você está certa, que é isso que tem que ser, e você não está avançando para onde Deus quer te levar. Seja você está ali presa nas mesmas discussões, nos mesmos probleminhas, nas mesmas intrigas, está na hora de avançar, conquistadora. Está na hora de deixar isso para trás. Perdoe, resolva o problema, peça perdão se for necessário, mas deixa pra lá. Ah, mas é injustiça. Era injustiça com Isaac aqui também. Mas você percebeu que ele não ficava querendo resolver o problema na força do braço? Ele usava a força do braço para fazer o que tinha que fazer e não para resolver o problema que só Deus podia resolver. Tem coisas que você quer provar que é só Deus que vai fazer acontecer na tua vida. Não é você falando, não é você tentando provar e convencer as pessoas. Então a palavra de Deus está sendo muito clara para você hoje. Se você ainda está presa, não está avançando, você está ansiosa, está preocupada, porque fulano falou de mim, porque eu tenho que provar que eu estou certa. Ei, descansa e avance. Deixa para trás. Faz como Isaac, dá nomes para esses poços. Aqui é o poço da discussão, aqui é da acusação. Não vou mais ficar neste lugar. Vou para outro. E aí a gente vê ele avançando, até que Isaac saiu dali e cavou outro poço em outro lugar. E dessa vez não houve disputa por causa da água. E o poço foi chamado Reobote, espaço amplo. E aqui nós vemos então Isaac
de fato ser abençoado por Deus. Todos os outros poços saíram água, mas não era o que Deus tinha. Tem muito lugar que a gente vai e a gente vai ter até uma certa aparência de que está correto, mas não vai trazer aquilo que Deus tem para você. Você consegue entender? Por quê? Porque nós estamos querendo provar que nós estamos certos. É hora de você rever a rota, rever onde você está, rever sua postura, e entender se você está descansando e avançando ou se você está tentando provar, porque não é esse o seu papel. Mesmo que seja injusto, avance. Avance, porque quem traz o reconhecimento é o Senhor. E aqui nós vemos então Isaac tendo um reconhecimento de Deus. Meu filho, você foi fiel e eu vou te mostrar o caminho. E ele perseverou e perseverando ele encontrou o poço correto. E naquele poço então ele se estabeleceu e ali ele prosperou e ali ele foi abençoado por Deus. E sabe o que acontece? Você quer entender o que acontece daqui? Quando Isaac então tem ali o seu poço próspero, o lugar onde Deus abençoou, nós vamos ver então que o próprio povo que havia expulsado ele, porque ele estava incomodando, o próprio rei que havia expulsado ele, Abimeleque, ele cai em si, ele percebe que ele fez algo errado com Isaac, que ele não foi correto, ele não foi coerente com Isaac. E ele vai ao encontro de Isaac. E olha só o que acontece. Vamos ver agora no versículo 22 em diante, que você vai entender exatamente, deixa eu só ver se é isso, perdão, no 27 ao 28, e olha só o que acontece. Um dia, Abimeleque saiu de Gerá e veio procurá-lo. Estava acampando em Alzate, seu conselheiro, e Ficol, comandante de suas tropas, e Isaac perguntou: por que você está vindo atrás de mim se me odeiam? Tá vendo? Isaac pega e fala assim: ué, mas vocês estão vindo me procurar, mas por quê? Não foram vocês que me expulsaram? Por que vocês estão vindo atrás de mim? Vocês me expulsaram da sua terra. E eles responderam: é que percebemos que o Eterno está do seu lado. Gostaríamos de fazer um acordo com você, uma aliança que sere o nosso relacionamento de amizade. Olha só o que Deus faz. Passado um tempo, não foi rápido. Tem gente que quer que as coisas aconteçam assim, né? Não foi rápido. Isaac continuou avançando, Isaac continuou, né, o propósito dele. Mas no tempo certo, Deus foi lá, mostrou para o rei Abimeleque que o que ele tinha feito era errado. Ele tem que voltar para Isaac e pedir perdão para Isaac. E Isaac, ele, né, na hora ele fala assim: mas olha, vocês me expulsaram, por que vocês estão me procurando? E aí eles falam: a gente quer fazer um acordo com você, um acordo, uma aliança da nossa amizade. E então Isaac acaba aceitando o acordo, a aliança, e eles ficam em paz, e Isaac começa a ajudá-los na questão que eles foram atrás de Isaac pedindo ajuda. Então você consegue entender que tem coisas que hoje você está querendo provar que não é para você tentar provar. Deixem falar, deixem pensar. Se está sendo injusto, vai seguir a tua vida. Perdoa. Faz como Jesus disse: Senhor, eles não sabem o que eles fazem. Jesus, na cruz, ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não tinha culpa alguma, mas ele estava naquela cruz por injustiça. E ele poderia, na hora, falar para todo mundo ali e acabar com todo mundo. Mas ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Tem muita gente te criticando, muita gente tentando atirar pedra em você, mas elas não conhecem o que você carrega. Não adianta você querer que uma pessoa reconheça você, o teu Deus, se elas não sabem, se elas não conseguem discernir. Paulo mesmo ensina, tem coisas que são espirituais, que são só discernidas pelos espirituais. Não adianta você querer fazer uma pessoa que não tem o espiritual ativo compreender. Então apenas ore, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer a obra, deixa o Senhor fazer com que eles percebam que você fazia diferença. Então preste atenção. Não sei o que você está vivendo hoje, mas o Senhor está te dizendo de forma muito clara. Comece a prestar atenção naquilo que você está tentando provar que você está certa, que você tem razão, que você é valiosa, que você tem que ser valorizada pelas pessoas. Para de querer chamar atenção para si e faça como Isaac. Não é aqui, tudo bem, eu não vou brigar. Vou procurar o meu rumo.
vou seguir adiante, vou descansar em Deus, não vou brigar, não vou discutir. Querem brigar comigo? Mas como diz o ditado, se um não quer, dois não brigam. Queriam brigar com ele pelos postos. Tá tudo bem, eu não vou brigar com vocês, pode ficar. E o nome desse posto vai ser discussão. Pode ficar, o nome desse posto vai ser acusação. Eu não volto mais para esses lugares. Não vou brigar por isso. Porque meu papel não é esse, meu papel é avançar. Avance. É isso que Deus está te falando. Deixe para trás. Resolva os problemas e avance, porque quando você avançar, o próprio Deus se encarrega de trabalhar naquilo que você está vendo injustiça. E no tempo certo ele traz, a justificação correta. No tempo certo ele faz aquilo que Deus tem para a sua vida acontecer. Se você compreendeu essa palavra, se você entendeu, por favor, cumpra o que você ouviu aqui. Faça o que você ouviu aqui. Deixe para trás. Saia do meio daqueles que você está tentando manter ainda uma aliança. Porque nós vemos aqui que se Isaac tivesse tentado manter uma aliança de amizade com eles lá atrás, quando eles estavam fechados para isso, só ia gerar problema. Eles estavam cheios de inveja. E a inveja é como um câncer. Se você ler lá em Provérbios 14:30, vai dizer exatamente isso. Que a inveja, ela corrói os nossos ossos, corrói nós por dentro como um câncer. Então, cuidado. Às vezes Deus vai permitir que pessoas se levantem contra você para que você desperte e saia desse meio. Que você comece a ir para onde Ele quer que você vá. Que você trilhe a rota que Ele tem para você. E deixe que Ele cuida daquilo que você não consegue fazer. Se você entendeu essa palavra, convido você a orar junto comigo hoje. Senhor, muito obrigada, Pai. Essa é uma palavra de orientação, de ensino, uma palavra que nos faz compreender como o Senhor quer que nós tenhamos a nossa postura. Uma atitude onde nós confiamos em Ti e descansamos no Senhor. E ao descansar, nós avançamos para onde o Senhor quer nos levar. Senhor, se há alguém aqui que está presa, tentando provar o seu valor, tentando provar que está correta, tentando, Senhor, alimentar o orgulho, porque está se sentindo ferida pelo ego, pelo orgulho, Senhor, que neste momento o Senhor venha transformar esse entendimento. Mesmo que seja necessário ser humilhado agora, mas que essa humilhação venha trazer uma exaltação por Ti e não por nós mesmos. Então, Senhor, ajude-nos a compreender o que o Senhor está fazendo e ajude-nos a obedecer a sua instrução. Assim eu oro e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, compartilhe essa mensagem com mais pessoas e se você entendeu que essa palavra é para você, eu posso te pedir um favor? Comenta aqui o que ela falou no seu coração, qual foi a lição mais poderosa que você aprendeu aqui. Eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e também é uma forma das pessoas que chegarem neste vídeo serem abençoadas também com o seu testemunho. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima Dopamina. Tchau, tchau!